esses conteúdos de qualidade que a gente traz nas redes sociais é o que as pacientes precisam, que todo mundo precisa para poder não se deixar enganar. Porque não é doença da modinha, mas ao mesmo tempo também tem que tomar cuidado, porque a cura milagrosa não existe, né? Eu acho que muitas vezes eu vejo, às vezes, médicos querendo diminuir a importância do lipedema por desconhecimento. Atualizado. Às vezes preguiça de começar a estudar uma doença nova, de se atualizar. A gente sabe que isso tem um custo de tempo, a gente tem que investir tempo, dinheiro, enfim. Então é mais fácil a gente diminuir alguma coisa do que a gente entender mais sobre ela. Isso acontece com várias coisas na medicina. Com os injetáveis, né? Que a gente sabe os benefícios que os injetáveis podem trazer, mas algumas pessoas acabam diminuindo a importância dos injetáveis por desconhecimento. Os hormônios, tem tanto preconceito com os hormônios. E o lipedema, ele chegou nesse momento em que muita coisa nova estava acontecendo na medicina e começaram a pipocar estudos sobre lipedema. Então a gente não pode falar que uma doença é hemodismo. Ela é uma doença já bem caracterizado, inclusive com CID, né? A maioria dos países, principalmente a Alemanha, que já tem isso muito bem consolidado, já tem até mesmo cobertura dos planos de saúde, então não tem como a gente banalizar, né? Então, assim, só quem tem o lipedema sabe o quanto não é uma invenção e um modismo, né? A gente que convive diariamente com essas pacientes, a gente vê o quanto elas sofrem, o quanto isso impacta na vida, tanto física quanto emocional dessas mulheres. Então, pra gente ajudar essas mulheres realmente é muito gratificante e a gente com certeza as acolhe de uma forma em que elas sentem que elas não estão inventando. Já teve uma paciente que falou para mim assim, eu cheguei para um médico e falei que eu tinha lipedema e ele falou que, mais uma que acredita nessas invenções, nessas modinhas da internet, né? E ela nunca mais voltou nesse médico. Né? E mal sabia ele que ele, na verdade, o que ele fez foi assim, um desserviço para ela, né? Porque se tem uma coisa que hoje elas podem se apoiar, é que elas conseguem encontrar a causa de tanta dor que elas têm há tanto tempo. Então, a gente fala, no mínimo, para doenças, nós precisamos de ter duas atitudes. Se você ou ajudar, ou pelo menos não trazer mais prejuízo para essas mulheres. Então, se você, médico, está acompanhando a gente, não acredita ou não quer tratar, envia para alguém que acredita e que trate, porque com certeza muda a vida delas, né? Com certeza. Eu acho que uma maior dificuldade hoje, Vivi, aqui, existe uma associação muito grande com a obesidade. Então, o próprio médico, ele às vezes está cansado de ouvir desculpas, então ele não acredita porque ele fala, não, isso aí é gordura, obesidade, vai emagrecer, né? Mas isso aí também já é gordofobia. É gordofobia, né? Porque essa visão simplista de que só vai emagrecer ou que para emagrecer é só parar de comer e fazer exercício, a gente sabe que não é, né? E na paciente com lipedema é mais difícil ainda, né? Que o lipedema ele tem os mecanismos de resistência da gordura, onde essas mulheres muitas vezes se alimentam de forma saudável, né? E fazem exercício físico, mas não vê o resultado ali, que nem a vizinha que às vezes começou a fazer ontem e já perdeu 10 quilos no mês e ela não. Então, acolher o paciente, inclusive com obesidade. Se você não sabe se é lipedema ou obesidade, acolher sempre, né? A postura do médico deve ser essa. E não julgar. Semana passada eu atendi uma menina, que você está atendendo, e bem novinha. E aí, assim, no meio da consulta, eu perguntei da tia, de alguém, de alguma familiar. E ela relembrou de uma tia mais distante que tinha uma perna muito grossa e que ela reclamava muito de dor. Presta atenção, ela falava assim que ela tinha muita dor, só que todo mundo ignorava as queixas dela, negligenciava a dor e até mesmo ela, acho que ela não acreditava que ela tinha tanta dor, o que era normal, porque era uma coisa que não era falada na época. E eu explicando o quanto aquilo dói, né? Para quem tem lipedema sabe que é uma dor que é de moderada incapacitante em mais de 80% dos casos, ela chorou. Porque ela falou assim, nossa, totalmente incompreendida, taxada de preguiçosa o tempo todo, porque ninguém queria mais chamar minha tia pra nada. E ela estava sofrendo, ela começou a chorar. Eu falei, o mínimo que a gente tem que fazer é ter esse tipo de compaixão. Sim. Então, assim, não acredita, manda para alguém que acredita. Porque com certeza você ajuda de outras formas essas pacientes. Mas eu falo, hoje não acreditar em que existe lipedema é fora de contexto, né? Não faz sentido nenhum. Exatamente. E a dor, quando alguém se queixa de dor, por mais que você não acredite naquela dor,
você não pode achar que a pessoa não está sentindo. Às vezes ela pode não ter algo orgânico ali causando aquela dor, mas ela pode ter alguma coisa emocional causando aquela dor. Então, até isso mesmo tem que ser acolhido, tem que ser, você tem que dar atenção. Já teve paciente que falou pra mim assim, nossa, doutora, nunca ninguém deu importância pra essa dor que eu sinto. Porque é invisível. Né? Exato. E aí, quando elas percebem que alguém acredita na dor delas, elas se dedicam muito mais ao tratamento, elas fazem as condutas, elas seguem as condutas que você passa. Então, isso que eu acho muito legal no lipedema. Quando elas sentem que elas receberam um diagnóstico, que alguém acredita nelas. Estão sendo ouvidas, né? Exato. Elas ficam ali e realmente elas se dedicam ao tratamento. Existe um estudo que mostra que o médico, ele consegue escutar uma queixa durante 17 segundos no máximo. Ele não escuta mais do que isso. E para as portadoras, 17 segundos é muito pouco, porque elas não conseguem expressar. Então, não adianta. Se você hoje tá recebendo esse tipo de paciente, vocês precisam saber ouvir. E encaminhe pra gente, que a gente adora ouvir. Adoro. Adoro bater um papo.